Hora de falar sobre o Cruzeiro para revelar um projeto bem legal do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF da Raposa. Ele está muito voltado a fazer as categorias de base do Cruzeiro se transformarem numa grande mina de ouro, revelando jogadores importantes. E esse projeto, ou um dos braços desse projeto, é não perder qualquer atleta que surja com potencial no estado de Minas Gerais. Abre aspas para o Pedrinho, vamos abrir 200 escolinhas em Minas Gerais para aproveitar esses talentos que ficam perdidos e esquecidos na nossa terra. São muitos jogadores que saem. Em Montes Claros mesmo, vários jogadores foram para outros clubes. Às vezes, eles não têm oportunidades. E esse é o trabalho que vamos fazer. Pedrinho BH também contou que o time sub-20 do Cruzeiro vai se apresentar com alguma frequência pelas mais variadas cidades do estado, que é gigante, e a partir desse intercâmbio, dessa troca, podem surgir oportunidades e talentos perdidos. Com 200 escolinhas, o Cruzeiro tem convicção de que vai ter olhos abertos e atentos para qualquer talento que surgir nas mais variadas cidades. Acho o projeto bem interessante. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno, enquanto dono do Cruzeiro, já fez um primeiro investimento legal nas categorias de base e aos poucos os frutos têm sido colhidos. O Cauã Prats, lateral esquerdo observado pelo Borussia Dortmund, é mais um fruto desse projeto. A saideira sobre a Raposa, Marquinhos, atacante contratado nessa temporada, teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em treino nessa sexta-feira, vai precisar passar por cirurgia e não volta antes de 8 meses. Ô Pedro Abílio, a pedra no sapato do Palmeiras tem tudo para ser esse Cruzeiro que vai jogar em São Paulo, 8h30 da noite, Jornada Esportiva da Itatiaia, coladinha na Grande Resenha no próximo domingo. Um grande jogo no Allianz Parque. Na primeira vez em que se encontraram nesse campeonato em Belo Horizonte, com 5 minutos já estava 2-0. Tomara que repita a dose no fim de semana, viu, Abílio? Boa noite. Boa noite para você, Cirilo, para todo mundo que acompanha a turma do bate-bola. Boa noite também ao comentarista aí do Pance. Esse jogo vencido pelo Cruzeiro por 2-1 no Mineirão no primeiro turno. Tomou um gol do Alan, né? Jogador que o STJD puniu por uma expulsão que ele sofreu lá em junho. Vai ter que cumprir contra o Cruzeiro, é um dos desfalques. Vamos ver o que vai aprontar o Abel Ferreira para este compromisso. Mas, Cirilo, a sexta-feira foi daquele penúltimo treino na Toca da Raposa 2, né? Que costuma ser o treino tático, em que o treinador tenta esboçar um time adversário, né? Para projetar aquele que ele vai escalar também. Hoje o Leonardo Jardim teve um problema, uma notícia muito ruim no treinamento na Toca da Raposa 2. Ele perdeu o Marquinhos e é bem possível que para o restante da temporada. O atacante vinha até sendo utilizado, né, na maioria das vezes no segundo tempo, pelo técnico português do Cruzeiro. Sofreu uma pancada no joelho esquerdo, foi encaminhado a um hospital para a realização de exames e à tarde veio a confirmação, rompimento de ligamento do Marquinhos, e ele vai ter que passar por uma cirurgia que será conduzida pelo Dr. Sérgio Campolino, chefe do departamento médico do Cruzeiro. Além do rompimento do ligamento cruzado anterior, ele teve também uma lesão de menisco no joelho. Detalhe é que a Itatiaia hoje conversou com o Christian, meio-campista do Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Christian aqui na turma do bate-bola. Mas perguntei para ele, né? Você viu? Você estava perto do lance na hora? Ele falou, eu estava distante do lance, mas não me parece ter sido muito grave, porque foi uma pancada, né? Foi coisa ali de jogo que acontece. Mas, nesta sexta-feira, então, uma ruptura ligamentar do Marquinhos, tirando ele de combate. Ainda nesse setor do campo, o Cruzeiro pode ter o retorno do Luiz Sinisterra, o atacante colombiano, para o compromisso deste fim de semana. O Sinisterra, desde 5 de outubro, não joga por causa de um edema na coxa esquerda, vinha se recuperando e fez esta semana as primeiras atividades integrais, né? Treino com bola e também já na parte de fisioterapia, junto com o outro restante do grupo. A tendência é de que seja relacionado. Ele tem 5 jogos e 1 gol com a camisa do Cruzeiro neste início de passagem. Pode até ser ali, né, um substituto no banco de reservas com as opções do técnico Leonardo Jardim, que não vai mais contar com o Marquinhos por algum período. Lembrando que o Cruzeiro tem o retorno do Cássio, que se recuperou da pancada na cabeça sofrida no Clássico, já cumpriu também os dias de protocolo de concussão. Kaique, Bruno e Caio Jorge voltam de suspensão, então a tendência é de que o Cruzeiro tenha novamente aquela escalação considerada a ideal, ou pelo menos a mais utilizada pelo Leonardo Jardim na temporada de 2025, nesta briga por título que você citou, Cirilo, no Campeonato Brasileiro. 6h19 na turma do
bate-bola, a gente vai ouvir o Christian, meio-campista do Cruzeiro, foi o convidado de hoje do programa Rádio Esportes. Conversamos com ele direto da Toca da Raposa 2 e nesta conversa muitos pontos interessantes sobre a montagem desse time do Leonardo Jardim. Mas a gente começa ouvindo o Christian sobre o objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e especialmente também sobre este duelo contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. A gente tem a primeira meta, né, que é a vaga na Libertadores, mas eu acho que sempre deixei muito claro que eu queria conquistar títulos aqui pelo Cruzeiro quando cheguei. Acho que essa, para mim, vai ser a maior felicidade aqui. Então, estou muito feliz aí com o desempenho da equipe. Acho que eu sei que vai ser um grande confronto lá. Acho que a equipe do Palmeiras tem uma grande equipe. Ele sabe jogar jogos decisivos, então a gente tem que estar muito ligado, muito preparado. A gente tem feito uma semana muito boa. Acho que a gente vai fazer o melhor possível lá para conquistar os 3 pontos. O Christian, que também respondeu ao comentarista do Panzi sobre o posicionamento dele, né? Mais acostumado a jogar na esquerda e vir para o meio, ele desta temporada para frente, né? Já descobriu um novo jeito de jogar com o Leonardo Jardim, utilizando pela direita, né, Christian? Todo mundo sabe que eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Acho que eu tenho uma facilidade de jogar pelo lado esquerdo, cortando para dentro. E ele falou que no esquema dele eu ia encaixar perfeitamente fazendo o lado direito. Então eu tentei me adaptar o mais rápido possível. Ele me apoiando, me ajudando junto com meus companheiros. Consegui fazer grandes jogos e estou ajudando a equipe aí durante o ano. Além dessa situação, né, de jogar mais pelo lado direito, o Christian também falou sobre as obrigações táticas, principalmente defensivas, que o Leonardo Jardim coloca a ele e também ao Wanderson, jogadores das beiradas no ataque cruzeirense. É o que o professor mais pede pra gente, esse equilíbrio defensivo e ofensivo. Nós somos 2 jogadores que conseguem bater área a área. Então o Wanderson é um jogador mais de arraste, que cria mais jogadas, que consegue arrastar. Eu sou um jogador mais intenso, gosto de pisar na área, de estar finalizando, fazendo gol. Como o Arroio também, o Marquinhos, um jogador que cria muito no jogo 1 para 1, coisa que eu não tenho tanto nesse jogo 1 para 1. Então são jogadores que agregam muito pra gente no setor ofensivo, e o Wanderson é o que mais agrega também no setor defensivo. E agora, reta final de Campeonato Brasileiro, com jogos um atrás do outro, antecedendo as semifinais da Copa do Brasil. O Christian fala sobre como fica a preparação física do Cruzeiro, especialmente para essa reta decisiva brigando por título. Sim, acho que eu tinha comentado com o professor que eu precisava recuperar um pouco. Meu nível às vezes tinha baixado em alguns jogos, não estava conseguindo entregar o que eu estava entregando já no começo do ano. Então ele conseguiu se adaptar muito fácil ali, me tirar de alguns jogos, de alguns treinos para conseguir recuperar a parte física. Eu vi também uma entrevista também do Felipe Luiz do Flamengo, que ele reclamou de jogos muito um em cima do outro. Imagine ele que tem o maior elenco nas mãos, ele tá reclamando, então pra gente é muito desgastante. Acho que a gente vai ter 10 finais aí, se Deus quiser a gente vai chegar mais tranquilo lá para semifinais da Copa do Brasil. Ouvimos o camisa de número 88 do Cruzeiro, presença, esse sim, garantida, confirmada para domingo, jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Lembrando, Cirilo, Fagner, mais um dia de transição da parte física, e temos também Matheus Henrique no departamento médico, agora o Marquinhos se juntando a ele no DM. Ô Edu, quando começa o ano, pouquíssima gente apostaria que o Christian terminaria a temporada como titularíssimo do Cruzeiro, porque é o que ele é, né? Hoje ele é titular absoluto, né? E menos questionado do que outros, né? Como, por exemplo, o colega dele do outro lado do campo, o Wanderson, que vira e mexe, o torcedor questiona, ou parte da torcida, pede Arroio, já pediu o Gabigol em determinado momento, Sinisterra. O Wanderson, ele não é unanimidade, mas o Christian, eu não vou dizer que seja unanimidade, mas ele é um cara bem menos questionado, até porque entrega gols também, marcou o gol contra o Fortaleza no último jogo no Mineirão, e eu acho que o Cruzeiro fica um time muito desequilibrado sem essas 2 peças. Sem Christian e Wanderson. Sem os 2 nem se fala, mas quando um não está em campo, não fica 100%, né? Quando é o Cruzeiro no jogo sem a bola. Até acredito para esse jogo contra o Palmeiras, há uma chance grande de voltar o Wanderson. E ser esse Cruzeiro do 1 ao 11, como a gente gosta de dizer, aquele que a gente se acostumou ao longo da temporada. Para um jogo contra um Vitória, próprio Fortaleza, como aconteceu, contra um adversário mais fraco, aí eu acho que o Jardim já repensa um dos lados do campo, colocar um jogador mais agressivo. O Arroio teve oportunidade contra o Fortaleza, Sinisterra está de volta, e para mim o Sinisterra estando 100% fisicamente é o que tem mais chance
de brigar por titularidade pelo lado do campo, tem um potencial muito grande e chega faminto por jogar, porque quer estar na próxima Copa do Mundo, e para ser convocado ele precisa estar jogando, precisa estar em campo. Ninguém mais do que o Sinisterra quer melhorar, quer se recuperar, mas tem que ir com calma, né, Sinisterra? Não tem jeito de passar o carro na frente dos bois. Mas é boa notícia para o Jardim, que antes ele ficava com a conta do chá, né? Não tinha muito o que alterar. Hoje ele tem a presença do Arroio, segue tendo o Gabigol, agora o Sinisterra de volta. Lamentavelmente perdeu o Marquinhos. Mas o Marquinhos já vinha perdendo espaço, né? Marquinhos já foi uma opção mais utilizada, mas quando esses reforços da última janela chegaram, o Marquinhos foi ficando pelo caminho e agora, lamentavelmente, essa lesão que a gente deseja a melhor e mais rápida, mais breve recuperação possível ao Marquinhos. Disse há pouco no Goleada, quando você vai falar de jogador lesionado, ainda mais uma lesão grave desse jeito assim, não devo nem falar se ele está jogando bem, se ele não está jogando bem, se ele tem espaço, se ele não tem espaço, se ele é importante, se ele não é importante. É o cara impedido de fazer a profissão dele, né? De realizar a profissão dele. Então, uma boa recuperação ao Marquinhos, que ele volte o mais breve possível, né? Muito provável que mais pro fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre do ano que vem, que seja um período importante de recuperação, uma boa recuperação para ele. Está na mão de um ótimo departamento médico que tem o Cruzeiro, com profissionais qualificadíssimos, em especial o doutor que vai realizar aí a cirurgia, o doutor Sérgio Campolina. Pedro Abílio, mais do Cruzeiro. Vamos destacar, Cirilo, que hoje o Milionários, clube colombiano ao qual pertence ainda, né, o Neiser Vídea Real, assinado um pré-contrato com o Cruzeiro, esperado para chegar neste fim de ano, com o sinal eletrônico marcando 6h30 aqui na Itatiaia, se manifestou sobre a ausência do jogador após o Mundial Sub-20, em que ele ajudou a Colômbia a conquistar a 3ª posição em 2025. O Vídea Real deveria ter se reapresentado, a equipe do Milionários não o fez e o Milionários diz que já comunicou ao jogador que vai aplicar algumas sanções administrativas previstas em contrato, mas o fato é que o Cruzeiro também aguarda o jogador no fim do ano. Bom, vamos destacar aqui então, Cirilo, que neste sábado a atividade na Toca 2 será à tarde. À noite os jogadores viajam para São Paulo para este compromisso contra o Palmeiras. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o Cruzeiro buscando mais uma vitória na boa campanha que faz fora de casa neste Campeonato Brasileiro, Cirilo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de Campeonato Brasileiro, hein? Jogos importantes abrindo a rodada neste sábado, incluindo o Flamengo, hein? O Flamengo estará em Fortaleza para encarar a equipe do Fortaleza. O Fortaleza aí jogando talvez a última ficha para tentar sair da zona de rebaixamento. É a rodada de número 30, que tem hoje Vitória e Corinthians em Salvador. Tem Atlético Mineiro e Ceará na Arena. Fluminense e Internacional no Rio, Sport e Mirassol no Recife, Fortaleza e Flamengo no Ceará, São Paulo e Bahia. Amanhã, 4 partidas fechando a rodada, Grêmio e Juventude no Rio Grande do Sul, Botafogo e Santos no Rio de Janeiro, Red Bull Bragantino e Vasco em Bragança Paulista, Palmeiras e Cruzeiro, esse jogo às 8h30 da noite. Lembrando que o Palmeiras é o líder com 61 pontos, o Flamengo é o segundo, também 61, Cruzeiro terceiro, 56, Mirassol quarto, 52 pontos, Bahia o quinto, 49, Botafogo o sexto, 46, o Fluminense é o 7º colocado, aí fora do G6 com 41 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Vitória 31, Juventude 26, Fortaleza 24 e o Lanterninha, o Sport, com 17 pontos ganhos. Olho então nesse jogo do Fortaleza. O Fortaleza tem 24 pontos. Se quer ainda permanecer na Série A, é praticamente a última chance, restando aí 9 jogos para terminar a competição, 27 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos, é verdade, e está ali 7 pontos atrás do 16º, que é o Santos, que tem 31 pontos. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado, e aí o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe e vamos ver o que ele vai fazer aí com as dúvidas que tem. Na direita, o William ou Cauã Moraes, se o Kenny Arroio segue entre os titulares ou se ele fica como opção no banco,
para ser aí uma surpresa para o segundo tempo. Se isso acontecer, aí o Leonardo Jardim voltaria com aquela formação, tendo Wanderson e Christian, mas tudo isso nesta última atividade na Toca da Raposa 2 e aguardar a lista dos relacionados. O Cruzeiro que viaja à noite de voo fretado para São Paulo, mas essa lista devendo ter aí Luiz Sinisterra. Marquinhos, o jogador ficou bastante abalado, chorou bastante ontem ainda na Toca da Raposa 2, por causa da grave lesão que teve, vai passar por cirurgia nos próximos dias, será operado pelo Dr. Sérgio Campolina e aí é iniciar aquele longo período de reabilitação por causa da lesão muito grave que ele teve, ruptura de ligamento cruzado anterior no treino dessa sexta-feira na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.